Em uma noite tranquila em um hospital, algo mudaria a cidade. Um Golden Retriever entrou silenciosamente pelas portas automáticas. Sem ninguém notar, ele seguiu em direção à UTI. Encontrando uma criança, ele fez algo que deixou todos arrepiados. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal. As luzes fluorescentes do Hospital Santa Clara piscavam suavemente no corredor silencioso do terceiro andar. Era uma noite como tantas outras para a enfermeira Helena Santos, que completava seu 12º plantão consecutivo na UTI neonatal. Seus passos ecoavam pelo piso de vinil, enquanto ela verificava os prontuários dos pequenos pacientes, até que um movimento incomum chamou sua atenção. Um Golden Retriever de pelo dourado e brilhante caminhava decidido pelo corredor, como se conhecesse perfeitamente seu destino. Helena esfregou os olhos pensando que o cansaço estava pregando peças em sua mente. Mas não, o cachorro era real e se dirigia com determinação à UTI neonatal. "Como você entrou aqui?", sussurrou Helena, observando o animal se aproximar. Do berço onde estava Miguel, um bebê prematuro que lutava bravamente há semanas. O cachorro ignorou a pergunta e, com uma delicadeza surpreendente, deitou-se ao lado do berço. Helena sabia que deveria expulsar o animal imediatamente. Regras hospitalares eram claras quanto a isso. No entanto, algo a impediu. Talvez fosse o olhar profundo e sereno do cachorro, ou a maneira como ele parecia entender exatamente o que estava fazendo. Enquanto observava a cena inusitada, Helena notou algo extraordinário. Os monitores cardíacos de Miguel, que até então apresentavam padrões irregulares, começavam a mostrar sinais mais estáveis. A saturação de oxigênio, que sempre foi motivo de preocupação, apresentava uma melhora significativa. "Isso é impossível", murmurou para si mesma, verificando repetidamente os aparelhos. Mas os números não mentiam. A presença do cachorro parecia ter um efeito inexplicável sobre o bebê. Nas horas seguintes, Helena manteve-se vigilante, dividida entre seu dever profissional de seguir as normas e a intuição que lhe dizia para permitir que aquela conexão misteriosa continuasse. O Golden permanecia imóvel, apenas movendo levemente a cabeça, quando algum aparelho emitia um som diferente. Dr. Ricardo, o pediatra responsável pelo plantão, entrou na UTI para sua ronda noturna e parou abruptamente ao ver o cachorro. "Helena, que história é essa?" "Doutor, eu sei que parece loucura, mas olhe os monitores. Desde que ele chegou, os sinais vitais do Miguel melhoraram consideravelmente", explicou Helena, mostrando os registros dos últimos parâmetros. O médico ajustou os óculos, analisando criteriosamente os dados. Sua expressão inicial de desaprovação foi gradualmente substituída por uma de intrigada curiosidade. "Isso é notável", admitiu, ainda que com evidente ceticismo. Enquanto a noite avançava, outros membros da equipe médica começaram a notar a presença do visitante inusitado. Alguns protestaram veementemente, citando protocolos de higiene e segurança. Outros, impressionados com a melhora nos sinais vitais de Miguel, defendiam a permanência do animal. Helena observava tudo com um misto de apreensão e esperança. Em seus 15 anos de enfermagem, jamais havia presenciado algo semelhante. O Golden Retriever parecia emanar uma aura de serenidade que não apenas afetava Miguel, mas todo o ambiente da UTI. À medida que o sol começava a nascer, pintando o céu com tons de rosa e laranja, Helena percebeu que estava testemunhando algo que ia além da compreensão científica. Aquele cachorro não era um simples animal. Era um mensageiro, um guardião que havia chegado no momento exato em que Miguel mais precisava. A enfermeira sabia que, com o início do novo dia, enfrentaria questionamentos e possíveis reprimendas por sua decisão de permitir a permanência do cachorro. Mas algo em seu coração dizia que aquela noite extraordinária era apenas o começo de uma história ainda mais surpreendente. Enquanto preparava o relatório de plantão, Helena lançou um último olhar para o Golden, que mantinha sua vigília, silenciosa. Seus olhos se encontraram brevemente, e ela poderia jurar que viu um brilho de sabedoria antiga naquele olhar canino.
O que mais aquele misterioso guardião tinha reservado para eles? Apenas o tempo diria. A notícia sobre o cachorro misterioso da UTI neonatal se espalhou rapidamente pelo Hospital Santa Clara. Na manhã seguinte, doutora Beatriz Mendes, diretora administrativa, convocou uma reunião de emergência. Helena sentiu seu estômago revirar quando recebeu a convocação, mas manteve-se firme em sua convicção. É completamente inadmissível, bradava a doutora Beatriz, gesticulando enfaticamente. Um cachorro em uma UTI neonatal? Vocês perderam completamente o juízo? Seus saltos altos ecoavam pela sala de reuniões enquanto ela caminhava de um lado para outro. Dr. Ricardo, que havia testemunhado a transformação na noite anterior, pigarreou antes de intervir. Doutora Beatriz, sei que parece absurdo, mas os dados não mentem. O bebê Miguel apresentou uma melhora significativa nas últimas 12 horas, mais do que conseguimos em 3 semanas de tratamento intensivo. Helena aproveitou a deixa para apresentar os gráficos que havia preparado, mostrando a evolução dos sinais vitais de Miguel. Os níveis de oxigenação subiram 30%, a frequência cardíaca se estabilizou e, pela primeira vez desde sua internação, conseguimos reduzir o suporte ventilatório. A diretora administrativa franziu o senho, estudando os números com atenção. Por um momento, seu semblante severo suavizou-se levemente. Mesmo que exista alguma correlação, escolheu cuidadosamente as palavras. Não podemos simplesmente ignorar todos os protocolos de segurança e higiene. Foi quando a doutora Marina Alves, a infectologista do hospital, que até então permanecera calada, manifestou-se. Na verdade, fiz algumas pesquisas durante a madrugada. Existem estudos preliminares sobre a presença de animais em ambientes hospitalares. O Hospital St. Mary's, em Londres, tem um programa piloto com cães terapeutas na ala pediátrica, com resultados promissores. O burburinho na sala aumentou. Helena percebeu uma pequena brecha na resistência inicial e continuou. O mais intrigante é que esse cachorro parece ter um comportamento extraordinariamente consciente. Ele mantém uma higiene impecável, não late, não se move bruscamente. É como se ele soubesse exatamente o que está fazendo, completou o Dr. Ricardo, ainda intrigado com os eventos da noite anterior. Doutora Beatriz suspirou profundamente. Vou dar 48 horas, declarou finalmente. Se houver qualquer, e eu digo qualquer, sinal de complicação ou deterioração no quadro do paciente, o animal será imediatamente removido. E vocês, apontou para Helena e Dr. Ricardo, serão pessoalmente responsáveis por qualquer consequência. Enquanto a reunião se dispersava, Helena recebeu uma mensagem urgente de sua colega Júlia, que estava cobrindo seu plantão na UTI. Você precisa ver isso. O cachorro está fazendo algo incrível. Helena correu pelos corredores, seu coração acelerado. Ao chegar à UTI, encontrou uma cena surpreendente. O Golden Retriever estava em pé, suas patas dianteiras apoiadas gentilmente na borda do berço de Miguel. Seus olhos estavam fixos no bebê, e ele emitia um som suave, quase como um murmúrio. Ele começou a fazer isso há alguns minutos, explicou Júlia, maravilhada. E olhe os monitores. Os aparelhos mostravam uma sincronia perfeita entre a respiração do bebê e o ritmo do som emitido pelo cachorro. Era como se ele estivesse guiando Miguel em um exercício respiratório natural. Mas quem é você? Sussurrou Helena, aproximando-se do animal. Pela primeira vez, notou algo que havia passado despercebido na agitação da noite anterior. Uma pequena medalha dourada pendia do pescoço do cachorro, parcialmente escondida por seu pelo. Com cuidado, Helena afastou os pelos para ler a inscrição. Seu coração quase parou quando leu as palavras gravadas. Gabriel, Projeto Anjos de 4 Patas, Hospital St. Mary's, Londres. A descoberta abriu um novo mundo de possibilidades e questões. Como um cão treinado em Londres havia chegado até ali? Por que escolheu Miguel? E mais importante, qual seria o verdadeiro alcance dessa conexão misteriosa entre o animal e o bebê? Helena sabia que as próximas 48 horas seriam cruciais, não apenas para provar o valor terapêutico da presença de Gabriel, mas também para
desvendar o mistério que cercava sua aparição providencial. Enquanto isso, no berço, Miguel dormia serenamente, sua pequena mão estendida na direção do focinho de seu guardião dourado. Determinada a descobrir mais sobre Gabriel, Helena aproveitou seu horário de almoço para pesquisar sobre o projeto Anjos de Quatro Patas. Suas descobertas a deixaram ainda mais intrigada. O programa havia sido iniciado há 5 anos no Hospital St. Mary's, em Londres, com cães especialmente treinados para auxiliar pacientes em estado crítico. No entanto, segundo os registros oficiais, apenas 12 cães faziam parte do projeto, e todos estavam ativamente trabalhando na Inglaterra. "Como você veio parar aqui, Gabriel?", murmurou Helena, observando o Golden Retriever, que mantinha sua vigília incansável ao lado de Miguel. O cachorro virou levemente a cabeça em sua direção, seus olhos âmbar brilhando com uma inteligência que parecia quase sobrenatural. Naquele momento, uma senhora idosa entrou na UTI, apoiada em uma bengala. Era Dona Clara, a avó de Miguel, que vinha visitá-lo todos os dias desde sua internação. Ao ver Gabriel, ela deixou a bengala cair, suas mãos tremendo visivelmente. "Não pode ser", sussurrou ela, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Gabriel." Helena aproximou-se rapidamente para ajudá-la. "A senhora conhece este cachorro?" Dona Clara assentiu, ainda em choque. "Ele pertencia ao meu filho, Thomas. Era seu companheiro inseparável quando moravam em Londres." Sua voz falhou. Thomas trabalhava como veterinário no Hospital St. Mary's. Ajudou a treinar os primeiros cães do projeto. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Helena conduziu Dona Clara até uma cadeira, ansiosa por ouvir mais. A história que se seguiu era tão extraordinária quanto a própria presença de Gabriel na UTI. Thomas havia sido um dos pioneiros no projeto Anjos de Quatro Patas e Gabriel foi seu primeiro cão treinado. Juntos, eles desenvolveram técnicas revolucionárias de terapia assistida por animais. No entanto, após um acidente que o deixou impossibilitado de continuar seu trabalho, Thomas teve que retornar ao Brasil para tratamento. Gabriel ficou em Londres, continuando seu trabalho no hospital. "Mas isso foi há 3 anos, explicou Dona Clara, sua voz embargada. "Thomas, ele nunca se recuperou completamente. Quando soube que seria avô, foi como se uma nova luz surgisse em sua vida. Ele estava tão ansioso para conhecer Miguel." Helena sentiu seu coração apertar. "Dona Clara, onde está seu filho agora?" "Ele está em casa, Helena. O médico recomendou repouso absoluto após uma complicação recente. Ele nem mesmo pôde vir conhecer o neto." Naquele instante, Gabriel levantou-se e aproximou-se de Dona Clara, repousando suavemente sua cabeça no colo dela. O gesto era tão gentil, tão cheio de significado, que ambas as mulheres ficaram em silêncio por alguns momentos. "É um milagre", murmurou Dona Clara, acariciando o pelo dourado de Gabriel. De alguma forma, ele encontrou um jeito de estar aqui, de cuidar do neto de Thomas. A tarde avançava, e com ela vieram mais surpresas. Dr. Ricardo entrou na UTI carregando um laptop. "Helena, você precisa ver isso", chamou ele animado. "Consegui contato com a equipe do Hospital St. Mary's." Na tela, uma videoconferência revelou o rosto preocupado da doutora. Elizabeth Thompson, coordenadora do projeto Anjos de Quatro Patas. "É extraordinário", ela comentou após ouvir o relato sobre Gabriel. "Nosso Gabriel desapareceu há 3 dias, causando grande preocupação. Ninguém conseguia entender como ele havia escapado de uma área tão segura." "Mas como ele conseguiu chegar ao Brasil?", questionou Helena. Dr. Elizabeth balançou a cabeça. "Isso é o mais incrível. Não temos ideia. É como se ele simplesmente soubesse que precisava estar aí." Enquanto a conversa continuava, Gabriel mantinha seus olhos fixos em Miguel, que dormia pacificamente. Os monitores mostravam sinais vitais cada vez mais estáveis, e pela primeira vez desde sua internação, o bebê começou a ganhar peso consistentemente. Helena observava tudo com um misto de admiração e perplexidade. A história de Gabriel era ainda mais extraordinária do que imaginara inicialmente. Não era apenas um cão-terapeuta que havia aparecido misteriosamente. Era um guardião,
que havia atravessado oceanos para cumprir uma missão muito especial. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja através das janelas da UTI. As 48 horas concedidas pela doutora Beatriz estavam na metade, mas agora Helena tinha muito mais do que números e gráficos para defender a permanência de Gabriel. Tinha uma história de conexões profundas, de laços inquebráveis e de um amor que transcendia distâncias e explicações racionais. A notícia sobre a verdadeira identidade de Gabriel e sua conexão com a família de Miguel espalhou-se rapidamente pelo hospital. Enfermeiros, médicos e até mesmo pacientes de outros andares encontravam desculpas para passar pela UTI neonatal, esperando vislumbrar o cachorro que havia cruzado um oceano por conta própria. Helena aproveitou seu dia de folga para visitar Thomas, o pai de Miguel. Dirigindo até um bairro tranquilo nos arredores da cidade, ela encontrou uma casa modesta com um pequeno jardim bem cuidado. Dona Clara a recebeu na porta, seu rosto cansado, mas esperançoso. Thomas está na varanda dos fundos, explicou a senhora. Desde que contei sobre Gabriel, ele está diferente, mais vivo. Helena atravessou a casa e encontrou Thomas sentado em uma cadeira de rodas, observando o jardim. Apesar de sua condição física, seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que lembrava os de Gabriel. Então você é a enfermeira que permitiu que meu velho amigo ficasse com Miguel, disse ele, virando-se para encará-la. Sua voz era suave, mas firme. Não existem palavras suficientes para agradecer. Sr. Thomas, na verdade, vim porque preciso entender melhor. Como é possível que Gabriel tenha chegado até aqui? Thomas sorriu, um sorriso que misturava nostalgia e admiração. Gabriel sempre foi especial, mesmo entre os cães do projeto. Ele tinha uma capacidade única de sentir quando alguém precisava dele. Não apenas os pacientes designados, mas qualquer pessoa em sofrimento. Enquanto falava, Thomas mostrou a Helena um álbum de fotos. Imagens de Gabriel ainda filhote. Seu treinamento no hospital. Momentos especiais com pacientes que ele havia ajudado. Desenvolvemos juntos um método diferente de terapia. Não era apenas sobre presença ou conforto físico. Gabriel conseguia estabelecer uma espécie de conexão energética com os pacientes. Como assim? Perguntou Helena intrigada. Percebemos que ele sincronizava sua respiração com a dos pacientes em dificuldade respiratória, exatamente como está fazendo com Miguel. Mas mais do que isso, ele parecia capaz de transmitir uma força vital, uma energia curativa que a ciência ainda não consegue explicar. Naquele momento, o celular de Helena tocou. Era Júlia, sua colega da UTI. Helena, você precisa voltar ao hospital. Algo incrível está acontecendo. Thomas percebeu a urgência na voz dela. Vá, disse ele. E por favor, diga a Gabriel que estou orgulhoso dele. Ao chegar ao hospital, Helena encontrou uma pequena multidão reunida em frente à UTI neonatal. Dr. Ricardo estava radiante. Miguel começou a respirar sozinho, anunciou ele. Conseguimos remover completamente o suporte ventilatório. Através do vidro, Helena viu Gabriel deitado ao lado do berço, seus olhos fixos em Miguel. O bebê, pela primeira vez desde seu nascimento prematuro, respirava de forma independente e regular. Doutora Beatriz, que estava analisando os novos exames, parecia desconcertada. Em 30 anos de medicina nunca vi uma recuperação tão rápida e significativa, admitiu ela. Talvez tenhamos que reconsiderar alguns de nossos protocolos. Enquanto todos celebravam a melhora de Miguel, Helena notou algo diferente em Gabriel. O cachorro parecia mais cansado, como se o esforço de ajudar o bebê estivesse consumindo suas próprias forças. Ele está se doando demais, murmurou ela, lembrando-se das palavras de Thomas sobre a energia curativa. Naquela noite, após seu plantão, Helena permaneceu na UTI observando a interação entre Gabriel e Miguel. O cachorro mantinha sua vigília incansável, ocasionalmente emitindo aquele som suave e harmonioso que parecia embalar o bebê. Foi então que ela percebeu algo extraordinário. Toda vez que Gabriel produzia aquele som, pequenas luzes azuladas pareciam dançar no ar entre ele e Miguel. Era algo tão sutil
que poderia ser facilmente confundido com um reflexo das luzes do hospital, mas Helena sabia que estava testemunhando algo muito mais profundo. Você está literalmente transferindo sua força vital para ele, não é? Sussurrou ela para Gabriel. O cachorro virou levemente a cabeça em sua direção, seus olhos revelando uma sabedoria antiga e profunda. A noite avançava, e com ela crescia a certeza de que o vínculo entre Gabriel e Miguel ia muito além da compreensão humana. Era uma conexão que transcendia a lógica e a ciência, um laço invisível tecido com fios de amor, esperança e uma magia que poucos conseguiam entender. Na manhã seguinte, Helena notou uma mudança sutil, mas preocupante em Gabriel. Seu pelo, antes reluzente como ouro líquido, começava a perder o brilho. Seus movimentos, sempre graciosos e precisos, pareciam mais lentos e calculados, como se cada gesto exigisse um esforço consciente. Você precisa descansar um pouco, sussurrou ela, acariciando a cabeça do cachorro. Gabriel apenas a olhou com aqueles olhos profundos e voltou sua atenção para Miguel, que agora respirava tranquilamente em seu berço. Doutora Marina, a infectologista, entrou na UTI carregando uma série de equipamentos. Helena, consegui autorização para fazer algumas medições. Quero entender melhor o que está acontecendo aqui. Durante as horas seguintes, elas conduziram uma série de testes não invasivos, medindo campos eletromagnéticos, temperatura e outros parâmetros ao redor de Gabriel e Miguel. Os resultados eram surpreendentes. É incrível, murmurou Marina, analisando os dados em seu tablet. Existe um campo energético mensurável entre eles. Quando Gabriel emite aquele som, a frequência das ondas cerebrais de Miguel se sincroniza perfeitamente com a dele. Mas a que custo? Questionou Helena, observando como Gabriel parecia cada vez mais exausto após cada sessão de terapia. Naquela tarde, Thomas conseguiu finalmente visitar o hospital. Mesmo em sua cadeira de rodas, fez questão de ir até a UTI ver seu filho e reencontrar seu antigo companheiro. Quando Gabriel viu Thomas, seu rabo começou a abanar levemente. Mas ele não abandonou sua posição ao lado de Miguel. Meu velho amigo, disse Thomas com lágrimas nos olhos. Você sempre soube o que precisava ser feito, não é? Aproximando-se. Do berço ele viu seu filho pela primeira vez. Ele é tão pequeno, mas está ficando mais forte a cada dia, completou Helena. Graças a Gabriel. Thomas observou atentamente seu antigo parceiro. Ele está se sacrificando, constatou, com preocupação. Está canalizando sua própria força vital para Miguel. Como assim? Perguntou Helena, alarmada. Durante nossas pesquisas em Londres, descobrimos que alguns cães do projeto tinham uma capacidade extraordinária de transferir energia vital para pacientes em estado crítico. Mas Gabriel, ele era diferente. Ele não apenas compartilhava sua energia, ele a doava completamente. Naquele momento, os monitores de Miguel começaram a apitar. Seus batimentos cardíacos estavam acelerando perigosamente. Antes que qualquer um pudesse reagir, Gabriel se levantou, posicionou-se mais próximo ao berço e começou a emitir aquele som harmonioso. O fenômeno das luzes azuladas tornou-se mais intenso do que nunca. Era como se pequenas estrelas dançassem. Entre o cachorro e o bebê, os batimentos de Miguel começaram a se normalizar, mas Gabriel tremeu visivelmente com o esforço. Ele não pode continuar assim, disse Thomas, sua voz embargada. Está se esgotando completamente. Helena percebeu que estavam diante de um dilema impossível. Gabriel estava salvando Miguel, mas ao custo de sua própria vitalidade. O cachorro que havia atravessado um oceano para salvar o neto de seu antigo companheiro estava disposto a dar tudo de si, literalmente, para completar sua missão. Deve haver outro jeito, insistiu Helena, recusando-se a aceitar que teriam que escolher entre a vida de Miguel e o bem-estar de Gabriel. Foi então que Dona Clara, que observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Talvez eu possa ajudar, disse ela, tirando de sua bolsa um antigo livro de capa desgastada. Este livro pertencia à minha avó, uma curandeira do interior. Ela sempre dizia que existem formas de canalizar e amplificar a energia vital
sem esgotar sua fonte. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando sombras douradas através das janelas da UTI, Helena, Thomas e Dona Clara se reuniram em torno do antigo livro, buscando desesperadamente uma solução que pudesse salvar tanto Miguel quanto seu incansável guardião. O antigo livro de Dona Clara revelou-se um tesouro de conhecimentos esquecidos. Suas páginas amareladas continham não apenas receitas de ervas medicinais, mas também instruções detalhadas sobre rituais de cura e transferência de energia vital. Minha avó chamava isso de círculo de luz, explicou Dona Clara, seus dedos enrugados acariciando delicadamente as páginas do livro. É um ritual que permite que várias pessoas compartilhem sua energia vital com quem precisa, sem que ninguém se esgote completamente. Helena estudou as ilustrações no livro com atenção. Desenhos meticulosos mostravam pessoas dispostas em círculo, com símbolos e cristais específicos posicionados em pontos estratégicos. Mas como podemos ter certeza de que isso funcionará? Não podemos, respondeu Thomas, inclinando-se em sua cadeira de rodas para examinar melhor o livro. Mas também não podemos deixar Gabriel continuar se sacrificando dessa forma. Doutora Marina, que havia permanecido em silêncio até então, manifestou-se. Do ponto de vista científico, já comprovamos a existência de campos energéticos entre Gabriel e Miguel. Se existe uma forma de amplificar e distribuir essa energia, precisamos tentar, decidiu Helena, observando como Gabriel parecia cada vez mais debilitado. Seu pelo, antes dourado e brilhante, agora estava opaco e sem vida. Mesmo assim, ele mantinha sua vigília incansável ao lado de Miguel. Nas horas seguintes, eles prepararam tudo conforme as instruções do livro. Doutora Beatriz, surpreendentemente, autorizou o procedimento após ver os resultados alarmantes dos últimos exames de Gabriel. Nunca pensei que diria isso, comentou ela, mas já testemunhamos tantos milagres nos últimos dias que estou disposta a tentar qualquer coisa que possa ajudar. Ao anoitecer, quando a UTI estava mais tranquila, eles iniciaram o ritual. Cristais de quartzo rosa foram posicionados em um círculo ao redor do berço de Miguel. Gabriel, entendendo instintivamente seu papel, deitou-se no centro do círculo, próximo ao bebê. Dona Clara, Thomas, Helena, doutora Marina e até mesmo doutora Beatriz formaram um círculo maior ao redor deles. Seguindo as instruções do livro, todos deram as mãos, fechando os olhos e concentrando-se em compartilhar sua energia. Dona Clara começou a entoar suavemente uma antiga cantiga de ninar que sua avó lhe ensinara. A melodia, simples e profunda, preencheu o ambiente com uma vibração peculiar. Gabriel, reconhecendo o momento, começou a emitir seu som harmonioso, perfeitamente sincronizado com a cantiga. Foi então que algo extraordinário aconteceu. As luzes azuladas que antes apareciam apenas entre Gabriel e Miguel começaram a se manifestar por todo o círculo. Era como se milhares de pequenas estrelas dançassem no ar, conectando todos os presentes em uma teia luminosa de energia. Helena sentiu um formigamento suave percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica muito delicada fluísse através dela. Podia sentir a mesma energia emanando de todos no círculo, convergindo para o centro onde Gabriel e Miguel estavam. Os monitores cardíacos de Miguel começaram a registrar padrões ainda mais estáveis que antes. Mas o mais surpreendente era Gabriel. Pela primeira vez em dias, o cachorro parecia relaxar verdadeiramente, como se o peso de carregar sozinho aquela responsabilidade finalmente estivesse sendo compartilhado. O ritual continuou por quase 1 hora, a cantiga de Dona Clara mesclando-se com o som harmonioso de Gabriel e o bip rítmico dos monitores em uma sinfonia única e poderosa. Quando finalmente terminaram, todos estavam exaustos, mas era um cansaço diferente, como após um exercício revigorante. "Olhem!" exclamou Helena, apontando para Gabriel. O pelo do cachorro havia recuperado parte de seu brilho dourado e seus olhos estavam mais vivos e alertas. Ao mesmo tempo, Miguel dormia serenamente, seus sinais vitais mais fortes do que nunca. Dona Beatriz,
sempre cética, examinou os dados dos monitores com atenção. Isso é extraordinário, admitiu. Ela, os padrões de ondas cerebrais de Miguel estão perfeitamente equilibrados e sua oxigenação está melhor do que nunca. Thomas se aproximou de Gabriel, acariciando seu pelo agora mais brilhante. Você não precisa mais fazer isso sozinho, meu amigo, sussurrou ele. Agora todos nós podemos ajudar. Nos dias que se seguiram ao ritual do Círculo de Luz, uma transformação notável ocorreu na UTI neonatal. O ambiente, antes carregado de tensão e preocupação, agora emanava uma energia serena e acolhedora. Todas as noites, o grupo se reunia para repetir o ritual, cada vez com resultados mais surpreendentes. Gabriel, recuperando gradualmente sua vitalidade, mantinha sua posição ao lado de Miguel, mas agora com uma energia renovada. Seu pelo voltou a brilhar com aquele tom dourado característico, e seus olhos readquiriram o brilho intenso de antes. O mais importante, ele não estava mais se esgotando para ajudar Miguel. É como se tivéssemos criado um ciclo perfeito de energia, explicou. Doutora Marina, analisando os dados coletados durante os rituais, a energia não está mais fluindo apenas em uma direção, de Gabriel para Miguel, mas circulando entre todos nós, se renovando constantemente. Numa manhã particularmente ensolarada, algo extraordinário aconteceu. Helena estava fazendo sua ronda habitual quando notou um movimento diferente no berço de Miguel. O bebê, que até então permanecia em um sono profundo a maior parte do tempo, abriu os olhos pela primeira vez. Doutor Ricardo, chamou Helena, sua voz tremendo de emoção. Venha ver isso. O médico aproximou-se rapidamente do berço, maravilhado com o que via. Os olhos de Miguel, de um azul profundo como os do pai, observavam o ambiente com uma curiosidade surpreendente para um bebê prematuro. Gabriel, que estava deitado em seu posto habitual, levantou-se imediatamente. Com uma delicadeza impressionante, aproximou seu focinho do berço. Miguel virou a cabeça na direção do cachorro e, por um momento mágico, seus olhares se encontraram. É impossível, murmurou o Dr. Ricardo, checando os monitores. A atividade cerebral dele está completamente normal. É como se ele nunca tivesse tido qualquer complicação. A notícia do despertar de Miguel espalhou-se rapidamente pelo hospital. Thomas, ao ser informado, insistiu em ir imediatamente à UTI, mesmo sendo difícil para ele se locomover. Quando chegou acompanhado por Dona Clara, as lágrimas corriam livremente por seu rosto. Meu filho, sussurrou ele, aproximando sua cadeira de rodas do berço. Miguel virou-se na direção da voz do pai, seus pequenos dedos se movendo como se quisessem alcançá-lo. Gabriel, observando a cena, emitiu um som suave, diferente de todos os outros que havia feito até então. Era quase uma canção de celebração. As luzes azuladas apareceram novamente, mas dessa vez eram mais brilhantes e dançavam alegremente pelo ar. Dora Beatriz, que havia entrado na UTI para sua inspeção diária, parou abruptamente ao presenciar a cena. Em 30 anos de medicina, disse ela, sua voz embargada, nunca vi nada igual, isso vai muito além da ciência que conhecemos. Dona Clara sorriu, segurando o antigo livro de sua avó junto ao peito. Algumas vezes, minha filha, precisamos aceitar que existem mistérios no mundo que a ciência ainda não consegue explicar. O amor, a devoção, a conexão entre seres, isso tudo faz parte de uma sabedoria muito mais antiga e profunda. Naquela tarde, quando realizaram o ritual do Círculo de Luz, algo diferente aconteceu. As luzes azuladas que dançavam entre eles pareciam mais intensas, mais vivas. Miguel, agora acordado, observava o espetáculo com fascinação, seus pequenos olhos seguindo as luzes que dançavam no ar. Gabriel, no centro do círculo, emanava uma aura de realização e paz. Sua missão estava quase completa. Miguel não apenas havia sobrevivido, estava prosperando, crescendo mais forte a cada dia. Helena, observando tudo isso, sentiu uma profunda gratidão. Tinha sido testemunha e parte de algo verdadeiramente extraordinário,
algo que mudaria para sempre sua forma de ver o mundo e a medicina. Às vezes, pensou ela, os maiores milagres acontecem quando abrimos nossos corações para possibilidades que vão além de nossa compreensão. 3 semanas após o despertar de Miguel, a UTI neonatal do Hospital Santa Clara estava irreconhecível. As paredes, antes austeras e frias, agora exibiam desenhos coloridos de cães e estrelas, feitos pelos funcionários inspirados pela história de Gabriel. O próprio ambiente parecia mais leve, como se a energia curativa que havia salvado Miguel ainda reverberasse pelo espaço. Era uma manhã especial, o dia em que Miguel finalmente receberia alta. Seus exames mostravam um desenvolvimento impressionante, superando todas as expectativas médicas. Dr. Ricardo havia declarado que era o caso mais extraordinário de recuperação que já presenciara em sua carreira. É como se ele nunca tivesse sido prematuro, explicou o médico para a equipe reunida. Seus pulmões estão perfeitamente desenvolvidos, seu sistema neurológico está respondendo acima da média para sua idade e seu crescimento está completamente normalizado. Helena organizava os últimos preparativos para a alta quando notou algo diferente em Gabriel. O cachorro estava sentado próximo à janela, seu olhar fixo no horizonte, como se soubesse que sua missão estava chegando ao fim. Você sabia desde o início, não é? Sussurrou ela, ajoelhando-se ao lado dele. Sabia exatamente quanto tempo seria necessário ficar aqui. Gabriel virou-se para ela, seus olhos âmbar brilhando com aquela sabedoria antiga que Helena havia aprendido a reconhecer. Naquele momento, Dra. Elizabeth Thompson, a coordenadora do projeto Anjos de Quatro Patas, entrou na UTI, tendo viajado especialmente de Londres para este dia. Então é verdade, disse Elizabeth, emocionada ao ver Gabriel. Nosso garoto dourado realmente atravessou um oceano para salvar uma vida. Thomas, que estava ajudando Dona Clara com os preparativos finais para levar Miguel para casa, aproximou-se de sua antiga colega. Ele sempre foi especial, Elizabeth, mas acho que nenhum de nós imaginava o quanto. A notícia da alta de Miguel havia se espalhado pelo hospital e uma pequena multidão se reuniu para testemunhar o momento. Enfermeiros, médicos, pacientes e seus familiares. Todos queriam se despedir do bebê milagroso e seu guardião dourado. Doutora Beatriz, que inicialmente havia sido tão cética, tomou uma decisão surpreendente. A partir de hoje, anunciou, o Hospital Santa Clara terá seu próprio programa de terapia assistida por animais, o Projeto Gabriel, em homenagem ao nosso visitante especial. A surpresa e a alegria foram gerais. Elizabeth imediatamente se ofereceu para auxiliar na implementação do programa, prometendo compartilhar toda a experiência do Hospital St. Mary's. Quando chegou o momento de Miguel deixar a UTI, algo mágico aconteceu. As luzes azuladas, que haviam se tornado tão familiares nas últimas semanas, apareceram uma última vez, dançando suavemente ao redor do berço. Gabriel se aproximou, tocou gentilmente a mão de Miguel com seu focinho e o bebê sorriu. Seu primeiro sorriso. Chegou. A hora, não é? Perguntou Thomas, compreendendo o que estava prestes a acontecer. Gabriel abanou o rabo suavemente, aproximou-se de cada pessoa que havia participado dos rituais do Círculo de Luz, permitindo uma última carícia, uma última troca de olhares. Então, com a mesma dignidade e propósito com que havia chegado, Gabriel caminhou em direção à saída da UTI. Antes de partir, virou-se uma última vez, seus olhos encontrando os de Miguel. Por um breve momento, as luzes azuladas brilharam mais intensamente que nunca, como uma despedida silenciosa. Ele está voltando para Londres? Perguntou Helena a Elizabeth. Sim, respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. Outros precisam dele agora, mas o que ele deixou aqui, isso permanecerá para sempre. E realmente permaneceu. O Projeto Gabriel se tornou um dos programas mais bem-sucedidos do Hospital Santa Clara. Nos anos que se seguiram, dezenas de cães terapeutas foram treinados, levando conforto e cura a inúmeros pacientes.
Cada um deles usava uma medalha dourada, similar à de Gabriel, um lembrete constante do guardião que havia ensinado a todos uma lição preciosa sobre amor, dedicação e o poder da conexão entre seres. Miguel cresceu forte e saudável e, embora não pudesse se lembrar conscientemente de Gabriel, sempre demonstrou uma afinidade especial com cães de pelo dourado. Em seu quarto, uma fotografia especial ocupava lugar de destaque. Nela, um Golden Retriever com olhos extraordinariamente sábios velava sobre um pequeno bebê em uma UTI, enquanto luzes misteriosas dançavam no ar ao redor deles. O sol da tarde banhava o jardim do Hospital Santa Clara, onde uma estátua dourada de um Golden Retriever brilhava sob a luz. Aos seus pés, uma placa de bronze contava brevemente a história de Gabriel, o cão que havia atravessado um oceano para salvar uma vida. Miguel, agora um menino de 10 anos cheio de energia e curiosidade, corria pelo jardim, seguido de perto por Lola, uma Golden Retriever do Projeto Gabriel. Seus cabelos castanhos ondulavam ao vento enquanto ele ria, brincando de pega-pega com sua companheira canina. Helena, agora diretora do Projeto Gabriel, observava a cena com um sorriso nostálgico. Uma década havia se passado desde aqueles dias milagrosos na UTI, mas a magia daquele momento continuava viva em cada canto do hospital. Ainda é difícil acreditar, não é? Disse uma voz familiar atrás dela. Thomas, agora usando uma bengala em vez da cadeira de rodas, aproximou-se lentamente. Às vezes parece que foi ontem, respondeu Helena, abraçando o amigo. Como está indo a fisioterapia? Thomas sorriu, dando alguns passos sem a bengala. Melhor a cada dia. Os médicos dizem que é um milagre eu estar andando de novo, mas nós dois sabemos que milagres acontecem neste hospital o tempo todo. Naquele momento, Miguel correu até eles, Lola em seus calcanhares. Tia Helena, pai, vocês viram? Lola e eu estávamos praticando a sincronização de respiração que você nos ensinou. Helena se agachou para ficar no nível dos olhos do menino. E como foi, querido? Foi incrível, se exclamou Miguel, seus olhos brilhando de excitação. Eu senti aquele formigamento de novo e, por um segundo, acho que vi as luzes azuis. Thomas e Helena trocaram olhares significativos. Ao longo dos anos, Miguel ocasionalmente mencionava ver essas luzes, especialmente quando estava com os cães do projeto. Era como se uma parte daquela conexão mágica com Gabriel ainda vivesse dentro dele. Miguel, chamou Thomas suavemente. Lembra que hoje é um dia especial? Temos uma surpresa para você. Os olhos do menino se arregalaram de expectativa. É, sobre a história que vocês prometeram me contar. Sobre como eu nasci. Helena assentiu, pegando a mão de Miguel. Vamos para a UTI neonatal. Há alguém muito especial que quer te conhecer. Enquanto caminhavam pelos corredores do hospital, Miguel observava fascinado as mudanças implementadas ao longo dos anos. Cada ala agora tinha seu próprio cão-terapeuta, e as paredes eram decoradas com fotos de pacientes sorridentes ao lado de seus companheiros caninos. Ao chegarem à UTI neonatal, uma senhora idosa os aguardava, seus olhos brilhando de emoção. Era a doutora Elizabeth Thompson, que havia vindo especialmente de Londres para este dia. Miguel, disse ela, sua voz embargada, é uma honra finalmente conhecê-lo. Tenho algo muito especial para te mostrar. Elizabeth abriu uma pasta revelando uma série de fotografias antigas. Em uma delas, um Golden Retriever de pelo brilhante estava deitado ao lado de um berço, onde um bebê minúsculo dormia pacificamente. Este, ela apontou para o cachorro, era Gabriel, e este pequeno milagre aqui é você, Miguel. Enquanto Elizabeth contava a história extraordinária de Gabriel, os olhos de Miguel se enchiam de lágrimas e maravilha. As luzes da UTI pareciam piscar suavemente, e por um momento, todos os presentes poderiam jurar que viram um brilho azulado dançando no ar. Gabriel não era apenas um cão, concluiu Elizabeth. Ele era um guardião, um anjo de 4 patas, e o legado dele vive em você, Miguel, e em cada vida tocada pelo Projeto Gabriel. Naquela noite, enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre o hospital,
Miguel sentou-se no jardim, Lola deitada ao seu lado. Fechando os olhos, ele respirou profundamente, sentindo uma conexão profunda com algo maior que ele mesmo. E nas sombras do crepúsculo, por um breve momento, a estátua de Gabriel pareceu ganhar vida, seus olhos brilhando com aquela antiga sabedoria que havia mudado tantas vidas. O auditório do Hospital Santa Clara estava lotado. Um mar de jalecos brancos e uniformes coloridos. No palco, um jovem de 30 anos, de cabelos castanhos e olhos azuis penetrantes, ajustava o microfone. Dr. Miguel Oliveira, agora um renomado pesquisador em medicina integrativa, estava prestes a apresentar os resultados de seu estudo revolucionário. Na primeira fileira, Helena, agora com cabelos grisalhos, mas com os mesmos olhos brilhantes de determinação, sorria orgulhosa. Ao seu lado, Thomas, em sua cadeira de rodas, segurava a mão de Dona Clara, que aos 95 anos ainda tinha aquele olhar de quem guarda segredos ancestrais. Boa tarde a todos, começou Miguel, sua voz ecoando pelo auditório. Hoje apresento os resultados de uma década de pesquisa sobre o que chamamos de efeito Gabriel. Um murmúrio de excitação percorreu a plateia. O efeito Gabriel havia se tornado lendário nos círculos médicos, embora muitos ainda o considerassem mais mito do que ciência. Há 20 anos, continuou Miguel, um cão extraordinário chamado Gabriel cruzou um oceano para salvar a vida de um bebê prematuro. Esse bebê era eu. Imagens apareceram na tela atrás dele, fotografias antigas da UTI, gráficos de sinais vitais e aquela icônica imagem de Gabriel ao lado do berço. Desde então, o projeto Gabriel se espalhou por hospitais em todo o mundo. Mas sempre houve uma pergunta: como quantificar cientificamente o impacto desses cães terapeutas? Miguel fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo a audiência. Hoje tenho o prazer de anunciar que, após anos de estudos rigorosos, identificamos o que chamamos de campo bioenergético sincronizado. É uma forma mensurável de energia que se manifesta quando ocorre uma conexão profunda entre seres vivos. Gráficos complexos e imagens de ressonância apareceram na tela, mostrando padrões de energia similares entre pacientes e seus cães terapeutas. Mas o mais incrível, continuou Miguel, sua voz tremendo levemente de emoção, é que descobrimos que esse campo pode ser ampliado e direcionado através de técnicas específicas. Neste momento, Miguel fez um gesto e vários cães do Projeto Gabriel entraram no auditório, cada um acompanhado por um paciente. Entre eles, uma Golden Retriever idosa chamada Lola, que havia sido companheira de Miguel por 2 décadas. Senhoras e senhores, com a permissão de vocês, gostaríamos de fazer uma demonstração. O que se seguiu deixou a audiência em silêncio absoluto. Miguel guiou os presentes em uma versão moderna do antigo ritual do círculo de luz. À medida que as pessoas se concentravam, seguindo sua orientação, algo extraordinário começou a acontecer. Pequenos pontos de luz azulada começaram a dançar no ar, visíveis para todos. Os monitores instalados no palco registraram um súbito aumento na atividade do campo bioenergético. O que estão vendo, explicou Miguel, sua voz embargada pela emoção, é a manifestação visual do campo bioenergético sincronizado. É a prova científica do poder de cura que reside na conexão profunda entre seres vivos. A apresentação terminou com uma ovação de pé. Cientistas, médicos e enfermeiros, muitos com lágrimas nos olhos, aplaudiam de pé. O efeito Gabriel havia finalmente sido validado pela ciência. Mais tarde, no jardim do hospital, Miguel se reuniu com Helena, Thomas e Dona Clara. Lola descansava aos seus pés, seu focinho grisalho repousando sobre as patas. Você conseguiu, meu filho, disse Thomas abraçando Miguel. Você transformou um milagre em ciência. Helena sorriu, lágrimas de alegria em seus olhos. Gabriel estaria tão orgulhoso. Você não apenas continuou seu legado, você o expandiu além do que poderíamos imaginar. Dona Clara, segurando seu antigo livro de sabedoria, disse suavemente: A magia sempre esteve lá, meu querido. Você apenas encontrou uma forma de todos a verem.
Enquanto o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre o jardim, Miguel se ajoelhou ao lado de Lola, acariciando seu pelo. Por um momento, ele poderia jurar que viu a silhueta de outro Golden Retriever, mais jovem e vibrante, correndo pelo gramado. "Obrigado, Gabriel", sussurrou ele. "Por tudo." E naquele momento mágico, as luzes azuis dançaram uma última vez, celebrando a união perfeita entre ciência e magia, entre o visível e o invisível, entre o passado e o futuro. O círculo estava completo,